Já me apresentar, já me apresentei para algumas pessoas. Meu nome é Paula, eu trabalho aqui na agência USP de Inovação Paulo São Carlos. Vou estar acompanhando o evento hoje com os senhores. E hoje nós vamos ter o treinamento da segunda fase das Olimpíadas USP de Inovação, contando com a participação do Sr. Ricardo Normand, da Biominas Brasil. A gente agradece a gentileza, né? Ele vai contar aqui, vamos falar um pouco no que ele trabalha na Biominas e vai estar auxiliando a gente no desenvolvimento de um plano de produto, especialmente também para as pessoas que estão participando das Olimpíadas, né? Então, entre outros pontos, ele vai estar abordando a oportunidade, a identificação da oportunidade de negócio, quais os problemas que as tecnologias desenvolvem, como desenvolver um modelo de negócio, a importância de uma equipe, né, da estruturação de uma equipe e aspectos financeiros e o impacto deles no desenvolvimento do seu plano de produto. Então, a gente agradece a participação. Obrigado. E vamos lá. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Normand, eu trabalho na Biominas Brasil. A Biominas é uma entidade que fica baseada em Belo Horizonte, com escritório em São Paulo, que tem por objetivo fomentar e ajudar o setor de biotecnologia no Brasil. Tá? Atualmente, é uma empresa que foi fundada há 21 anos atrás e atualmente ela começou em Minas, novamente, por isso Biominas. Hoje já é Biominas Brasil, a gente está expandindo. E a gente está atuando não só na área de biotecnologia, como de life science como um todo. Tá? Então, eu vou estar aqui para vocês fazendo esse treinamento para a segunda etapa das Olimpíadas. Mas, mais do que isso, a gente vai estar falando não só do treinamento, especificamente para o treinamento, mas a minha intenção é dar um pouco mais de informação para vocês do ambiente de criação de um produto, de criação de uma startup ou de montagem de um negócio, porque eu acho que tem muito mais informação que é muito mais interessante para vocês. Tá? Então, basicamente, eu vou só falar um pouquinho sobre mim, já me apresentei aqui como Biominas, mas para vocês entenderem o meu background, eu entrei na Biominas tem 2 meses, já conheço a Biominas há bastante tempo, e nos últimos 7 anos, desde 2004, eu era gestor de um fundo de investimento de capital semente. Tá? Esse fundo começou em 2004, fez investimentos na região sudeste, um deles aqui em São Carlos, que é a Nanox, que provavelmente vocês devem conhecer. Tá? Não sei se vocês conhecem a Nanox ou não. Tá? Então, a minha experiência de graduação é veterinária, mas é um pouco eclética, porque, apesar de ter feito veterinária, eu sempre trabalhei com TI, depois eu fiz um MBA em administração, depois eu fiz direito. Tá? Na verdade, quando você junta isso tudo dentro de um fundo de investimento, que investia em TI e ciências da vida, ajuda bastante, porque eu sou um cara mais de tecnologia e navego bem por todos os mundos. Tá? Não sou um especialista em nenhum deles, com conhecimento super específico, mas conheço um pouco de cada um. Tá? E a obrigação de ter feito investimento em empresas diversas, como a Nanox e nanotecnologia, empresas de TI em Campinas, empresas de biotecnologia, empresas que a gente chama de clean tech, sustentáveis, dá a gente uma bagagem para poder falar para vocês um pouco dessa experiência. Então, a intenção aqui é exatamente passar boa parte dessa experiência para vocês, com foco nas Olimpíadas da USP, tá? Mas não só isso, mas também dando noções gerais para vocês de como planejar uma startup, se assim for o desejo, ou como eu faço o desenvolvimento de um produto, como eu consigo tirar um produto da academia ou de uma pesquisa e tentar transformar num produto especificamente, seja para licenciamento, seja para começar um novo negócio. Tá? Então, esse é o objetivo principal hoje. A forma que eu comentei com vocês que a gente normalmente faz essas apresentações, nós já fizemos 4, essa é a última apresentação. Fizemos 2 na USP em São Paulo, uma em Piracicaba, ontem em Ribeirão Preto e hoje aqui em São Carlos. Tá? A forma, então, que eu gosto de trabalhar, na verdade, é muito menos só eu falando e vocês participando também. E a qualidade da apresentação está em função de quanto vocês vão perguntar. Tá? Então, eu espero que vocês perguntem bastante. Perguntem o que vocês quiserem, a dúvida que vocês tiverem, seja dentro do contexto, ou seja, as dúvidas que vocês tenham sobre o projeto de vocês. Tá? Então, eu normalmente começo fazendo a minha apresentação e pedindo depois para as pessoas se apresentarem também, falando 2 coisas. A formação de vocês, só para que eu entenda com quem que eu estou conversando, para poder me orientar os exemplos. E, em 2 minutos, o que é o projeto de vocês, se vocês estão ou não nas Olimpíadas. Tiveram várias pessoas que participaram dos últimos treinamentos que não estavam ou não passaram para a segunda etapa,
mas fizeram um treinamento que é sempre bem-vindo, tá? Então, vou começar pelo lado da direita, da minha direita. Se puder só se apresentar, por favor, pegar o microfone. Bom dia, meu nome é Renato, minha formação é de Química. Posso falar? A formação é de Química, eu estou na segunda fase da Olimpíada USP de Inovação. E o projeto são 4 integrantes, 2 professores e 2 doutorandos. E é na área de desenvolvimento de técnicas analíticas de análise, né? Uma técnica miniaturizada que visa o campo da aplicação em determinações em análises clínicas. Tá. Mas seria basicamente isso. Análise clínica de quê? Só para entender. O detector, como é universal, seria determinações gerais, né? Você não teria um foco específico. As vantagens são associadas ao detector. É um detector alternativo que a gente desenvolveu em 2008. Tá. Inclusive, a gente está já com o pedido de patente. Já foi depositado o pedido de patente. Ok. Obrigado. Bom dia, meu nome é Diego. Eu sou formado em Física, aqui no IFISC mesmo. Eu sou agora um pós-graduando, também pelo IFISC. E também estou na segunda fase da Olimpíada USP de Inovação. E também trabalho na Optoeletrônica, que é uma empresa daqui de São Carlos. Opto? Isso. Do Jarbas? Isso. O Jarbas é o meu orientador também do meu mestrado. E eu trabalho lá, a minha equipe que está na segunda fase sou eu, o José Augusto e o Flávio. E o nosso projeto ele é a respeito de retinografia digital de alta resolução. Desculpa? Retinografia digital de alta resolução. Então a gente faz um equipamento, a gente está tentando fazer um equipamento inovador mesmo para mudar a concepção do diagnóstico. Então a gente usa uma câmera digital de alta resolução de 11 megapixels. A gente consegue obter essas fotos de uma maneira diferente que os equipamentos no mercado atualmente conseguem captar. A gente também tem uma maneira diferente de iluminar o fundo do olho do paciente para obter essas fotos. E nós acreditamos que o nosso produto ele vai conseguir oferecer para o médico, para fazer o diagnóstico, mais informações relevantes para fazer o diagnóstico de doenças relacionadas ao fundo do olho. Ok. Então é isso aí. A minha especificidade no projeto é a parte de ótica em si do equipamento. Vou passar para o pessoal. Obrigado. Bom dia, eu sou José Augusto, eu sou formado em Engenharia de Computação aqui também pela USP São Carlos e eu trabalho juntamente com o Diego e com o Flávio nesse projeto do retinógrafo digital. Por ser formado em Engenharia de Computação, eu sou responsável pela parte do software e integração do equipamento com a parte do equipamento mesmo, com a parte ótica do equipamento. E assim como o Diego falou, a gente tem uma proposta de conseguir fazer um equipamento diferente do que existe no mercado, principalmente por dar mais informação ao médico, conseguir mais resolução, inclusive vendo características diferentes do fundo do olho do paciente. E acho que ele falou bem do projeto, a gente também está classificado para a segunda etapa. E isso aí. Ok. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Flávio. Assim como o Diego e o José Augusto que já se apresentaram, eu estou trabalhando nesse mesmo projeto. Minha formação é em Engenharia Elétrica. Atualmente eu faço mestrado aqui em Engenharia Elétrica também, mas mais específico na área de processamento de imagens. As minhas responsabilidades no projeto estão centradas no desenvolvimento do hardware e um pouquinho de software embarcado. Acho que os dois já apresentaram aí bastante o projeto. Perfeito. Estamos classificados aí para a segunda fase da Olimpíada. Obrigado. Obrigado a você. Bom dia, meu nome é Maiser, eu sou aluno de graduação do Instituto de Ciências Matemáticas de Computação e não estou participando da Olimpíada, vim mais para ter essa noção de como iniciar, né, startups e de criação de produtos. Você tem algum projeto que você está trabalhando, que você tem interesse em fazer esse... Não, por enquanto, algumas ideias que estão para maturar, vamos dizer assim. Tá, ótimo, espero que eu ajude. A intenção é trazer mais dúvida do que resposta, tá? Mas Bom dia, né? Bom dia. Meu nome é Felipe, eu me graduei ano passado em Engenharia Mecatrônica aqui na ESC e eu tô no mestrado agora, pós-graduação também. E eu não estou participando da Olimpíada também.
Tá. Mas você tem algum projeto, alguma área que você tem? Eu pretendo sim abrir uma empresa depois, né? Eu trabalho com síntese de micro-ondas e tem inúmeras aplicações, tipo sensores, área militar, área médica inclusive também, diagnóstico de doenças, assim. Mas por enquanto eu não tenho nada encaminhado assim, é só uma ideia futura. E independente de ter ou não, acho interessante o tema da palestra, acho que vale a pena. Que bom. É isso. Tá ótimo. Bom, minha intenção sempre de fazer essas perguntas, na verdade, é para entender com o público que eu tô, vou falar assim, trabalhando, porque eu tento sempre direcionar alguns exemplos em função da área de especialidade de vocês, tá? No caso de vocês aqui especificamente, eu já tinha essa impressão pelo que eu conheço aqui de São Carlos, todo mundo está muito focado em produto, tá? Ao contrário dos outros projetos, nós vimos nos outros treinamentos, tem muita gente que são áreas de serviço, tem áreas de psiquiatria, então o público da segunda etapa das Olimpíadas é bem eclético, tá? Por isso que eu pergunto isso antes, para não ficar falando de coisas que não tem a ver com o foco de vocês, tá? Então nós vamos começar a passar rapidamente sobre o programa aqui. Nós vamos abordar 5 pontos básicos, tá? Que tem todos eles uma sinergia, uma ligação muito forte, nós vamos ver isso durante o treinamento. O primeiro ponto é a oportunidade, depois nós vamos falar sobre tecnologia, falar sobre modelo de negócios, falarmos sobre equipe e, finalmente, sobre aspectos financeiros, tá? Mais uma vez, como eu disse para vocês, eu vou passando ponto a ponto, por favor, qualquer dúvida em qualquer ponto, como a gente tem um grupo mais reduzido, isso facilita a interação. Então, espero que vocês aproveitem isso, porque é uma oportunidade de fazer perguntas bem objetivas às vezes, sobre os projetos de vocês, sobre dúvidas que vocês tenham, seja dentro da Olimpíada, seja fora da Olimpíada, tá? Estou aqui para tentar ajudá-los aí a tirar algumas dúvidas e criar algumas perguntas e alguns questionamentos para vocês pensarem depois. Ok? Então, vamos lá. O primeiro tópico, então, que é a oportunidade, é dividido em 5 pontos. Mercado, mercado-alvo, crescimento e tendências, aspectos regulatórios, concorrência e produtos ou soluções substitutos ou substitutas. Tá? Em relação ao mercado, a primeira coisa, normalmente, que qualquer empresa, ou qualquer projeto, ou qualquer iniciativa de pesquisa ou de desenvolvimento que tenha como objetivo criar um produto, serviço, para ser levado ao mercado, a primeira coisa que você tem que fazer é entender esse mercado. Tá? E quando eu falo mercado, eu estou falando ainda do seu mercado macro, não estou falando na área-alvo específica de vocês, não. Tá? Então, a primeira coisa também que a gente tem que definir para um produto é qual o segmento de mercado que vocês vão atuar. Vocês já deixaram claro aqui, a maior parte de vocês, ou seja, tem a parte de análise clínica, a parte que eu vou chamar de área de equipamentos médicos, digamos assim, genericamente, que é um mercado, tá? E no de vocês vão fazendo as analogias aí, tiverem dúvidas, me perguntem, tá? Então, quando você começa a entender um pouco desse mercado, isso facilita vocês entenderem como é que esse mercado funciona, o que é esse mercado, tá? Para a gente falar um pouquinho dele, não só a parte contextual de texto, que deve estar no plano de produto, a gente tem que falar também em números, obviamente, tá? E quando eu falo em números, eu falo em tamanho do mercado. Por que eu tenho que entender o tamanho do mercado? Porque sem essa informação fica difícil a gente pontuar ou tentar entender qual o tamanho da oportunidade. Tá? Os números, na verdade, nos traduzem elementos mais práticos, vocês são praticamente todos da área exatas, né? Digamos assim. Então isso facilita muito para vocês entenderem claramente o quão importantes são os números nesse caso. Quando a gente fala de tamanho de mercado, a gente fala sempre de mercado global. E a minha sugestão, eu estou falando em mercado nacional, assumindo que a tecnologia de vocês será aplicada também ao mercado nacional. Caso a sua tecnologia seja aplicada a um outro mercado diferente, se vai ser na Europa, se vai ser nos Estados Unidos apenas, obviamente você tem que fazer o levantamento deste mercado de atuação para você entender como é que é a dinâmica desse mercado. Tá? Por que eu sempre sugiro que as pessoas façam um pouquinho da pesquisa no mercado global? Porque o mercado global vai te dar uma tendência ou vai te dar a relevância desse mercado num contexto muito maior. Provavelmente, em algumas áreas de vocês vão perceber, se você fazendo a pesquisa do mercado global e depois do nacional, vocês vão ver que tem uma diferença muito grande de proporção de tamanho. Tá? Porque normalmente ainda no Brasil os nossos mercados são seguidores dos outros mercados.
E quando você pega mercados mais estabilizados ou mais maduros, como o mercado americano, por exemplo, que é muito grande e tem um mercado muito ativo, vocês vão perceber que o nosso mercado nacional é muito ínfimo em números em relação ao mercado americano, por exemplo, ou ao mercado global. Tá? Genericamente é assim que funciona. Tá? E por que eu peço sempre para poder, sugiro sempre que faça um mercado global? Porque você tem aquela visão macro de como é que o mundo está situado naquele mercado. Por dois motivos. Informações do mercado global são sempre mais fáceis de serem acessadas, de serem encontradas. Tá? Quando você vai para o nosso mercado nacional, nós ainda não temos a tradição de fazer levantamentos de dados, de reports, de análises setoriais. Então, a gente tem uma grande dificuldade de tentar identificar esses números. Tá? Não é um trabalho fácil. Ao contrário do que você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles fazem análise de dados para qualquer informação que você imaginar, eles têm alguma estatística. Quanto mais específica é essa informação ou esse relatório, mais caro ele se torna, obviamente. Lá, grande parte dos relatórios bons são comprados. Não estou pedindo para ninguém comprar relatório. Tá? Mas você consegue acessar boa parte dessas informações na internet sabendo procurar. Tá? Eu sempre falo que a internet é muito bacana, mas nem tudo que reluz na internet é ouro. E nem tudo que está escrito é verdade. Então, quando for fazer análise de mercado e números, lembrem-se, assim como vocês fazem no trabalho de pesquisa de vocês, de mestrado, doutorado, a fonte é um aspecto extremamente importante nesse processo, porque se você pegar uma fonte errada, você gera uma distorção de percepção para você mesmo e para quem estiver lendo o seu plano de produto. Tá? Então, atente-se sempre à qualidade da fonte, façam uma pesquisa de mercado global e tentem identificar mercado nacional. Tá? E mercado nacional, eu sempre tento utilizar fontes oficiais, às vezes, quando possível. Normalmente, o grande problema é as fontes oficiais, muitas vezes, ou as fontes de dados quaisquer que nós tenhamos aqui no Brasil, elas são muito antigas, nem sempre estão atualizadas. Eu tenho informação, às vezes, de 2008, de 2009. Em termos de tecnologia, isso é muito antigo, né? Porque o mercado cresce rapidamente. Mesmo assim, qualquer informação que você obtenha de fonte confiável é melhor do que nenhuma informação. Se você não tiver nenhuma informação, ou você vai colocar um número no chutômetro, né? Você vai estimar um número da sua cabeça, o que não é aconselhável, tá? Ou você vai fazer um voo cego sem saber como é que esse mercado, que tamanho ele é, como é que ele funciona. Tá? Então, qualquer informação, por mais imperfeita que ela seja, é melhor do que nenhuma informação. Ok? Dúvidas? Segundo tópico, depois que nós falamos de mercado, a gente entra então em mercado-alvo. Na verdade, é uma visão que vem de cima. Você entende o segmento que você está atuando, genericamente. Depois você vai especificamente dentro daquele mercado que é o seu, mas que é um mercado mais abrangente. Você vai exatamente no nicho de mercado que você vai atuar. Tá? Então, por isso que eu perguntei qual que era a aplicação de análise clínica, porque fatalmente você vai ter que definir um mercado. Porque quando você trabalha com plataformas, que eu imagino seja o seu caso, você trabalha em uma plataforma que pode ter um uso amplo. Tá? Esse, eu vou falar assim, é um erro ou uma percepção muito comum, tá? Mas que gera um problema. Aquelas plataformas que tudo podem, às vezes nada fazem. Tá? Então, minha sugestão para você, nós vamos falar isso muito em plano de negócio, modelo de negócio, então eu vou te lembrar seu caso só, porque isso para mim é muito comum. Tá? Você tem que sempre fazer uma análise e identificar os mercados nos quais você queira ou deva atuar. Para isso, no seu caso, que você tem uma plataforma, o seu estudo talvez seja um dever de casa um pouco maior. Tá? Porque o ideal é que você faça estudo de vários segmentos de mercado, onde a plataforma de tecnológica sua possa ser aplicada, e aí você vai começar a comparar a relevância de cada um, para entender qual é aquele que você vai criar como primeiro alvo. Se você tentar fazer uma solução para pegar vários mercados de uma vez, normalmente você não abraça nada. Tá? Isso aí é extremamente comum. Eu falo assim, dos projetos que eu analisei na época do fundo, foram mais de 400 projetos para fazer 6 investimentos. Essa é uma tônica muito comum. A plataforma tecnológica sempre tem aplicações diversas e às vezes as pessoas se perdem no caminho. Porque como pode tudo, você está sempre correndo para um lado ou para o outro. Por isso que eu insisti para você qual é a aplicação, para tentar entender isso. Então isso eu acho que te ajuda muito, você entender vários mercados. Não precisa pegar todos, mas tente achar os mercados mais relevantes. E no seu caso, o primeiro slide de mercado geral pode te dar esses números, ou seja, esses mercados de análise clínica. Para isso, você vai ter percentuais. Você começa a entender a relevância de cada mercado-alvo dentro do seu mercado de análise clínica.
E aí você começa, pô, se esses mercados são maiores ou estão em crescimento, nós vamos falar na frente, são mercados que eu deveria procurar atuar como mercados-alvo, tá? E é importante você definir isso, porque senão fica uma sensação de plataforma tecnológica, que é uma interrogação, né? Ela pode tudo, é um coringa, mas se você não apontar para algum lugar, dificilmente ela vai ter algum efeito. É a propaganda da Pirelli. Potência sem controle não é nada. Então, não adianta você ter uma superpotência de plataforma, se você não tiver controle sobre ela, apontado para um lugar específico, você não vai acertar alvo nenhum. Ok? Pergunte o que você tiver vontade, tá? Então, dentro do mercado-alvo, vocês definindo o mercado-alvo de vocês? No caso, já teria que especificar no título do projeto a aplicação ou... Não. Atenham-se menos a já títulos. teria que definir desde já a aplicação? Não. Vocês vão ver que eu não estou falando nem título, né? Não estou assumindo que o projeto de vocês tem que ter título ou não. Se o objetivo específico do projeto já teria que estar destinado a uma aplicação específica. Sim. Nós vamos chegar lá em tecnologia. Quando eu for falar de tecnologia, o primeiro tópico, o mais importante deles é qual o problema sua tecnologia resolve. Se você não souber responder essa pergunta, você não consegue passar para o leitor o que ela faz. Por isso você vai ter que definir seu público-alvo, qual o problema que você vai resolver. Quando você fala em plataforma, é muito mais difícil você responder essa pergunta, porque são vários problemas que você pode resolver. Mas você vai ter que definir um problema. Porque se você não fizer, você até pode definir que você vai resolver outros depois, mas você tem que traçar um norte. Se você não traçar um norte, você fica um projeto que não tem norte. Tá? Qualquer empresa, qualquer startup, qualquer desenvolvimento de produto, é um passo depois do outro. Você não consegue pegar e abraçar o mercado todo de uma vez. Então, nesse estudo de mercado e mercado-alvo, é importante que você e sua equipe comecem a definir quais mercados de atuação e onde a sua plataforma tecnológica tem mais valor. Vamos falar isso durante o treinamento todo. Para você definir qual é o mercado-alvo. Esse vai ser o primeiro mercado. Depois que você entrar nesse mercado, você consegue efetivamente depois começar a navegar em outros mercados. Mas você tem que fazer um passo de cada vez. Tá? Não tem jeito de você fazer tudo ao mesmo tempo. Tá certo? Você tem que fazer uma coisa sequencial. Tá? O exemplo mais claro aqui que eu posso falar é a própria Nanox. A Nanox tinha esse mesmo conceito. Ela tem feito uma coisa de cada vez. E demora às vezes, porque não é fácil, né? Entrar no mercado, depois que entra, a brincadeira fica diferente. Quem está lá na Ops sabe muito bem disso. Ricardo, aproveitando a oportunidade aí da paradinha na palestra, você falou muito, tanto no slide anterior quanto agora, nessa pesquisa de mercado-alvo, para você especificar em números. Teria algumas perguntas específicas que precisam ser respondidas nessa pesquisa? Por exemplo, o que precisa se saber do mercado? Por exemplo, quantas pessoas, qual o poder aquisitivo, qual é o objetivo dessa pesquisa de mercado inicial? Essa pesquisa de mercado inicial, dois motivos. Para o plano de produto, é você contextualizar o leitor sobre o que você vai falar. Tá? Eu peguei a oportunidade de ler lá os títulos dos projetos que foram aprovados lá no site da USP, eu passei um olho. Tem alguns projetos que você lê o título, que eu que conheço alguma coisa, eu não tenho às vezes a mínima noção o que está se falando ali. Isso é muito ruim para o leitor. Porque quando você lê um negócio que você não sabe o que é, você fica perdido, isso desinteressa. Tá? Então, assumindo isso para a Olimpíada, quando você começa a falar um pouco do mercado, você consegue setar a cabeça de quem está lendo sobre mais ou menos para onde você vai caminhar seu raciocínio. Tá? Isso para o plano de produto. Mais importante que o plano de produto, para vocês mesmos, informação de mercado nunca é suficiente. Quanto mais refinada, quanto maior a quantidade de informações você levantar, melhor você vai conhecer o ambiente que você vai entrar. Se você não conhecer o terreno que você vai entrar, as suas chances de insucesso aumentam drasticamente. Tá? E é um desafio. Tá? É um desafio. Então, quando você fala assim, quais são as perguntas importantes, no caso do mercado como um todo, é muito mais a informação numérica de tamanho desse, quanto que esse mercado movimenta no Brasil ou fora. Tá? Eu vou continuar aqui nesse slide, no outro, vou respondendo várias dessas perguntas suas. Tá? Se você tiver alguma outra pergunta em cima disso, você me fala que eu completo para você. Mas quanto mais informação você tiver, melhor você vai conhecer aonde você vai entrar. E o maior erro que acontece normalmente, e eu falo especificamente toda vez que uma tecnologia ela é desenvolvida dentro da academia, e aí então ela vai sair, ou seja, não é aplicada, ela não vem com uma demanda de fora para ser desenvolvida na faculdade, você tem esse desafio muito maior. Porque você desenvolveu uma linha de pesquisa que muitas vezes você não consultou o mercado, nem sabe qual mercado que você vai atuar, mas é um desafio científico e faz todo sentido, seja pesquisa de base, seja o que for,
Então, se você em algum momento pensa que isso aqui tem algum valor, a única forma de saber se isso tem valor é você entendendo se o mercado dá valor a ela. E falar que o mercado dá valor a ela é entender o tamanho e a relevância desse mercado. É um mercado que vende 1.000 unidades, no caso de você, sei lá, 1.000 unidades por ano no Brasil, ou vende 1 milhão de unidades por ano no Brasil? Eu não sei. Você tem que entender esse mercado. Para você começar a dinamizar, ou seja, que tamanho de negócio ou de produto você pode estar criando. Se você não tiver essas informações, é um tiro no escuro. Fazer só um equipamento é o primeiro passo, mas eu tenho que fazer isso em escala, tá? E você, para fazer isso, você tem que entender que mercado é esse. O mercado é nacional, o mercado é internacional. Qual vai ser a estratégia? Eu vou começar aqui, depois eu vou exportar, como a Opto faz normalmente para alguns produtos. É uma estratégia, começa por alguns caminhos. Para entender esse caminho, você tem que entender o ambiente, o campo minado que você vai andar. Quanto mais minas você identificar no campo minado, maior é a chance de você passar ileso. Tá? Existe algum órgão aqui no Brasil que ajuda, por exemplo, a uma pessoa inovadora a ter esses números? Porque é muito difícil você sair com uma ideia de dentro da universidade, procurar na internet lá o número e conseguir achar alguma coisa que tem relevância, que nem você falou, tem muita coisa que não serve na internet. Existe? Acho que talvez até a agência USP de inovação tem essa competência, não sei. Para mercado, em alguns setores você tem alguma informação, tá? A própria Biominas faz um estudo, tem 10 anos, do setor de biotecnologia. Então, ele mapeia todas as empresas, monitora todas as empresas e faz uma pesquisa que saiu 15 dias atrás, junto com a Price, exatamente sobre o mercado de biotecnologia no Brasil. Mas está fazendo isso à parte, não é um órgão oficial, mas tem o respaldo tanto da Biominas, que tem 20 anos, quanto da Price, que fez junto, tá? Para mapear esse mercado. O mercado, por exemplo, de nanotecnologia, em 2005 ou 2006, quando nós investimos na Nanox, não tinha nenhuma informação. Literalmente era um voo meio no escuro. Então a gente fazia muita pesquisa lá fora, nos Estados Unidos principalmente, e tentava fazer alguma inferência de que poderia ser esse mercado no Brasil. É imperfeito, mas é melhor do que nada. Eu não posso caminhar cego. Então no Brasil, na área de vocês, por exemplo, que é de equipamento, de equipamentos médicos, pode ser que você tenha algumas informações. O ideal é você olhar nos órgãos oficiais e nas associações de classe, ou da indústria, se ela é mais organizada. Eu não sei se existe uma das empresas da indústria médica, na BDI talvez. Aí você tem que dar uma pesquisada nos órgãos de classe que fazem esse tipo de equipamento, ou normalmente eu sugiro sempre pesquisa no seu concorrente, talvez lá ele tenha alguns números, tá? Que aí você consegue levantar essas informações. Uma coisa que eu faço e recomendo sempre para as pessoas, eu vou falar isso em mercado-alvo, mas já vou adiantar aqui. Quando você vai procurar números no mercado-alvo, que é mais difícil ainda, o macro você consegue achar alguma coisa que o próprio governo tem inferência, o mercado movimenta tanto e tudo mais. Já no mercado-alvo, quanto mais específico você afunila, mais difícil é obter a informação. Tá? O que eu faço muito, quando possível, se você tiver algum concorrente que é aberto em bolsa, seja no Brasil ou seja fora do Brasil, essas empresas normalmente são obrigadas por lei a publicarem os seus balanços e publicarem relatórios anuais. Então, o que eu faço? Se eu tiver um concorrente que é aberto na bolsa no Brasil, eu vou no site. Normalmente, no site dessas empresas tem uma área, um tópico que chama-se RI, ou Relação com Investidores, tá? E lá você tem relatórios trimestrais, anuais, que normalmente, quando o cara faz um relatório anual para acionistas, que é um público leigo, o cara faz normalmente uma descrição mais longa, explicando como é que o mercado se comportou, como é que ele fez, porque essas empresas compram esses relatórios ou compram pesquisas de mercado para poderem passar essa informação. Da mesma forma, elas têm que saber onde é que elas estão andando. Então, às vezes, eu consigo importar parte dessas informações da concorrência através desses relatórios. Tá? Eu sempre fiz isso muito. Então, quando você não faz isso no Brasil, se você for fora do Brasil, de fazer isso muito para as empresas que não tinham informação no Brasil, você vai na Nasdaq, que são as empresas de tecnologia normalmente, e você consegue buscar essa informação também. Lá fora eu uso sempre o yahoofinance.com, tá? E aqui no Brasil, às vezes eu vou no site das empresas, que já está em português mesmo, você acha os relatórios. No yahoofinance.com, não estou fazendo propaganda dele, mas eu uso com frequência, você consegue buscar vários relatórios que ficam em paralelo em relação à cotação da empresa, até quem são os acionistas, e americano gosta muito de dado, né, de informação. Então, você tira muita coisa de projeção, crescimento de mercado, e se você não tem isso no Brasil, você tenta fazer alguma inferência. Mas se você conhecer como é que é o comportamento do seu concorrente lá fora,
já te dá uma noção de como é que você tem que planejar o seu negócio aqui no Brasil, tá? Ok? Bom, com relação que você falou em relação à agência, né? O que a gente tem enfrentado assim na agência USP de Inovação, por exemplo, em questão de estudo de mercado, sempre que tem alguma uma tecnologia, uma patente que está sendo depositada, um dos processos que a gente também desenvolve na agência é uma questão de encaminhar o licenciamento dessa tecnologia, né? Então, uma vez que a patente é depositada, a agência USP de Inovação começa a fazer um estudo de mercado em cima do relatório descritivo da patente, começa a olhar a patente com os olhos mais de viabilidade de mercado, procurar identificar os potenciais interessados nessa tecnologia, quais são os concorrentes que essa tecnologia enfrentaria para poder ter acesso ao mercado e avaliar se é o momento de já estar licenciando, né, priorizar as tecnologias. Então, no sentido de estudo de mercado, é nesse sentido que a agência atua, né? Então, esses problemas todos que aí vão surgir ao longo da apresentação, a gente lida, eu pelo menos lido com eles assim, direto mesmo. Então, fica até uma sugestão aí. Eventualmente a agência pode ajudar nessa parte de pesquisa de mercado, talvez tendo acesso a esses relatórios, que às vezes são comprados, né, são direcionados, por segmento, não estou falando de mercado-alvo, mas do mercado como um todo, mas ela tem essa informação para poder usar, obviamente, em uso próprio, mas auxilia até para vocês mesmos nesse processo de ter essa informação de mercado, talvez de relatórios que são publicados anualmente, mas são comprados às vezes, né? Porque para as empresas ou para as pesquisas começarem a esse custo já é muito mais difícil. Eventualmente na agência você pode ter essa base de dados de informação de mercado, que é o que a gente faz na Biominas para Life Science. Uma a gente cria, mas a gente tem acesso a várias fontes, a gente paga acesso, tem lá MedTrack da vida, essas coisas todas, que eu consigo ler todos os meus concorrentes com dados e reportes sobre cada concorrente. Isso ajuda muito a gente poder fazer esse processo de avaliação da oportunidade. Tá? Na agência o que acaba acontecendo mesmo é a comunicação entre os próprios membros da agência, né? A gente já fez uma investigação de uma tecnologia que tem um mercado semelhante, aí seria nesse sentido assim que a gente acaba trocando informações. A gente tem dificuldade, por exemplo, para identificar eu estou com uma prótese e eu quero saber o mercado de próteses, é uma coisa bem específica. Exatamente. Então eu tenho que ir lá no banco de dados do governo, alguma coisa do governo, se eu quiser um mercado... E se forem específico próteses ortodônticas, ou se forem, aí mais difícil ainda. Vai dificultando, vai. Quanto mais específico, mais difícil é coletar a informação, tá? Não é fácil. Eu até brinco, se fosse fácil, eu mesmo fazia, tá? Então, se fosse fácil, está todo mundo fazendo, tá certo? Porque a oportunidade, identificar a oportunidade é um exercício, tá? Quando a identificação da oportunidade é muito clara, todo mundo tem a mesma ideia, né? Todo mundo corre para o mesmo lado, tá? Então, esse é um caminho que não é uma linha reta. E cabe a gente ter um pouco de criatividade para poder peneirar as informações, tá? Queria até te fazer uma pergunta. Claro. Com relação, por exemplo, a produtos que tem algum tipo de matéria-prima, assim, que você dependa. O estudo do mercado dessa matéria-prima também é considerado estudo de mercado? Quer dizer... Eu não chamo de estudo de mercado, tá? Mas quando a gente chegar lá em modelo de negócios, isso é o que a gente chama de um elemento-chave, tá? Quando você faz uma análise, que eu não posso comentar por cima aqui, que chama análise de Porter, das forças de Porter. As forças de Porter é um modelo de um professor chamado Porter, de Harvard, fez, que são 5, alguns falam em 6 hoje, são 5 forças que regem o mercado, tá? Além da concorrência interna, tem uma delas que é a força de preço do fornecedor e a força de preço do comprador, tá? Exemplo, eu brinco assim, cooperativa de leite, para ficar bem fácil. Ou seja, por mais que você esteja produzindo leite aqui, você não consegue colocar o preço para a cooperativa comprar. É ela que põe o preço para você vender. Você não tem opção de falar, eu quero vender, portanto, ela não compra e você não vende para ninguém. Tá? Indústria automotiva da mesma forma. Os fornecedores dos automóveis é praticamente uma planilha aberta. Por quê? O cara que faz uma peça para um carro específico, se a empresa automotiva falar que não vai comprar, o cara não tem para quem vender. Só tem um cliente praticamente. Então essa força de quem está comprando é muito forte. Ela que determina o seu preço. Não é você que tem poder para falar, não, vou aumentar meu preço. Ela fala, não vai. Da mesma forma, você tem fornecedores na cadeia que tem um grande poder sobre você. Exemplo, indústria de fertilizante. A Vale fornece os insumos de N, P e K para a indústria de fertilizante. Ela coloca o preço. Ah, eu não vou comprar. Então tá bom, então você não compra. Mas ela coloca o preço, porque o poder de barganha dela é muito maior. Então, no caso que você tem uma dependência muito grande de fornecedor, você tem que analisar essa força para procurar soluções paralelas ou substitutas para diminuir a sua dependência desse fornecedor.
Eu não me preocuparia agora com análise de mercado, essa é uma análise muito específica, que são as forças de Porter. Eu não chamei de análise de mercado. Lá em modelo de negócio, nós vamos chamar, eu vou mostrar algumas coisas do modelo que a gente usa, para poder avaliar os elementos chaves que você tem que prestar atenção como elementos chave, que você tem que ter uma certa atenção, porque isso é vital para o seu negócio. Exemplo, se você tiver um único fornecedor da matéria-prima e ele fecha a fábrica no Brasil, você tem um problema. Então, você tem que estar preparado para ter um plano de contingência, porque se isso acontecer, ele afeta o seu negócio 100%, tá? Que é o caso que você está comentando. Mas eu não faria isso na análise de mercado nesse momento, até para o plano de produto, e até porque estou imaginando que o estágio de desenvolvimento de vocês ainda está no estágio inicial. Nós vamos falar isso no desenvolvimento. Quanto mais você vai andando, mais informação você vai levantando. E outra coisa, tudo que eu estou falando para vocês aqui não é uma fotografia instantânea, é um filme, tá? É todo dia, de manhã à tarde à noite, você tem que fazer isso todo dia. Porque o mercado muda, o mercado cresce, o mercado diminui, concorrência aparece, concorrentes desaparecem, tá? Tecnologias aparecem, tecnologias desaparecem. Então, não é um exercício que você faz assim, eu já fiz agora e pronto. A gente brinca que plano de negócio, sumário executivo, quando ele sai da impressora, ele já está velho, tá? Porque já passou uma fração de tempo e o mercado já mudou com alguma coisa. Alguém pode ter lançado alguma coisa nova, a Apple pode ter lançado o iPhone ontem, e já mudou de ontem para hoje o mercado. A ação dela caiu, porque não era o que todo mundo esperava, e as coisas mudam rapidamente. Então, isso é um exercício constante, tá? Assumindo que vocês estão evoluindo nessa cadeia. Quem tem mais contato com a empresa sabe que é o dia inteiro acompanhando o que está acontecendo com o mercado, tá? Ok? Bom, então, dentro de mercado-alvo, sugestão também para o plano de produto especificamente, faça uma descrição sucinta desse mercado-alvo, mais uma vez, para que o leitor tenha compreensão específica. Agora, você começou no mercado macro, vamos lá, de próteses médicas, depois você vai entrar no mercado de próteses ortodônticas. Então, você está agora especificando o mercado que você vai entrar. Quando você faz isso, você ajuda você e a qualquer leitor a entender exatamente para onde você está caminhando. Você começa de cima para baixo. Tá? É muito comum as pessoas irem direto na tecnologia, explicam a tecnologia, mas não falam que mercado é esse que você vai trabalhar. E as pessoas só vão saber disso depois. Isso é muito ruim porque ele perde o interesse na leitura, porque ele não sabe o que está acontecendo. Ele só vai conseguir entender isso lá no final. Tá? E o ideal é que você comece a guiar o leitor, ou seja uma conversa, seja escrito, o caminho que você está percorrendo. Então, dar essa percepção da oportunidade e o mercado que você está atuando é o primeiro passo para depois você falar o negócio que você faz, tá? O que você faz. Então, importante, descrição, a relevância dentro do segmento, ou seja, o segmento de prótese ortodôntica responde por X% do mercado de prótese. Por que eu tenho que saber esse número? Para saber, no caso lá de análise clínica, por exemplo, para saber a relevância de todos os mercados dentro do todo. Tá? No seu caso, que você não definiu o mercado ainda, é o primeiro exercício que eu faria. Então, o mercado de análise clínica, para isso, animal, você vai especificando o tanto que você quiser. Tá? Pois é. Mas aí você começa a fazer isso de forma disciplinada. Então, um responde por X%. Vou dar um exemplo. Vou pegar um número aqui de uma reunião que eu tive. O mercado, por exemplo, nos Estados Unidos, de um player internacional, o mercado de saúde animal responde por 6% do portfólio em relação à saúde humana. Tá? Então, ou seja, a empresa tem essa informação dela, isso é dela, não é do mercado. Tá? Então, ela sabe quanto que ela vai investir para esse segmento, que não pode ser muita coisa, porque não é ele que paga as contas normalmente, tá? Mas é uma posição estratégica. No seu caso, então, quando você começa a entender os vários mercados dentro do seu segmento, do mercado mesmo maior, você vai definir, não, então vamos atuar nesse mercado. Se o mercado de análise clínicas, cita um que você acha que é relevante aí. Tá, pronto, oncologia, tá? Oncologia, porque eu tenho essa informação na cabeça, oncologia já é a segunda doença que mais mata no Brasil, depois de doença cardiovascular, tá? O SUS, nos últimos 4 anos, triplicou o valor de investimento em oncologia, porque ele sabe que é uma doença que a tendência é aumentar. Tá? Então, quando você pega esse mercado, você vai ver que ele é relevante hoje, mas no próximo ano nós vamos falar isso, mais importante que isso, nos próximos anos a relevância tende a aumentar. Tá? Então, quando você tem lá, esse mercado de análise clínica responde por 60%, você não vai procurar entrar no mercado que tem 5%. Você vai analisar o mercado de 60% e entender. Assim como você está vendo que o mercado de 60% é uma grande oportunidade, você e o resto do mundo que trabalha na área está vendo a mesma coisa. Então, a concorrência vai ser muito maior, tá? O desafio pode ser que seja muito maior. Então, você tem que analisar especificamente cada nicho para tomar a sua decisão. Mais importante é você definir um alvo. Tá? Sem um alvo específico, você fala apenas sobre plataforma tecnológica.
Você vai ter que esperar que as pessoas queiram ter o trabalho de pegar essa plataforma e pensar a aplicação que elas poderiam dar. Mas como elas não têm um conhecimento técnico, esse processo se perde no meio do caminho. Se você não direcionar a aplicação... Etapa aí, eu tenho que analisar também a competitividade no mercado ou não? Nós vamos falar em concorrência, vou chegar lá. Tá? Tudo é oportunidade, são 5 tópicos, tá? Estou falando só de mercado por enquanto. Ok? Então, essa relevância dentro do segmento que você está atuando, do mercado maior que você está atuando aí, é muito importante. E, mais uma vez, para falar nisso, tem que falar em números, não tem jeito. Tá? É muito mais fácil as pessoas entenderem em percentuais, em números, em valores, o que está acontecendo. Da mesma forma, sugestão sempre mercado global, ou, quando eu falo nacional, assumindo que vão focar a tecnologia no mercado nacional. Se for no mercado asiático, africano, o que seja, você vai ter que estudar esse mercado para entender. Tá? Se é um mercado que você imagina que tem oportunidade. Tá? Então, esses números nos ajudam muito a entender o que está acontecendo no mundo em cada segmento. Tá certo? Ok? O próximo tópico, que é exatamente essa parte de crescimentos e tendências, é o segundo ponto extremamente importante. Tá? Talvez você vai analisar um mercado, seja um mercado ou um mercado-alvo, é muito importante olhar como ele se comportou para trás, para você ter uma tendência, uma perspectiva da área matemática, muito mais fácil, né? Você ter uma curva de tendência, ou seja, o que está acontecendo nesse mercado para trás, para onde que ele está caminhando, e tentar procurar informações desse mercado para frente. Quando eu falei da oncologia, eu falei, o governo federal já aumentou o orçamento em 3 vezes, o câncer hoje é a doença que mais mata no mundo. Tem um projeto da primeira etapa, que é na área de psiquiatria, que a pensadora falou, ela estava com dificuldade de como é que ela ia pegar a metodologia dela e transformar num produto. Aí eu falei, como é que é o seu mercado? Ela deu a informação seguinte, o transtorno obsessivo compulsivo, o tal do TOC, vai ser a segunda maior causa de afastamento no Brasil até 2016. Eu falei, você já tem informação relevante. Se essa causa vai ser tão relevante até 2016, seu mercado está crescendo uma X2 provavelmente. Então é muito importante você entender como é que o mercado vem se comportando recentemente e qual a tendência desse mercado. Por que eu estou falando isso? Porque o mercado pode estar em 3 movimentos. Ele pode estar numa ascensão como essa, como é em oncologia, infelizmente. Tá? Ele pode estar maduro. Se você pegar um mercado aí de mineração, ele não cresce a nenhuma taxa exorbitante, ele está maduro já. E tem mercados que eles estão em franca decadência. Tá? Eu brinco aí, a indústria de CDs e DVDs, por exemplo, vamos dar exemplo lá na frente, estão em franca decadência. Tá? Cada vez mais as pessoas usam menos. Se eu perguntar para vocês qual a última vez que vocês usaram um CD ou DVD no notebook de vocês, provavelmente vocês não lembrarão. Tá? Tudo hoje é online. Tá certo? Então você percebe que é um mercado. Vou montar uma fábrica de CD. Bom, você tem que estudar. Não estou falando que não deva, mas tem que estudar bastante a aplicação, seu mercado-alvo, porque não me parece, a princípio, um mercado que está crescendo. Pelo contrário, ele está se retraindo. Tá? Por isso que é muito importante você entender o crescimento e tendência do mercado. É muito melhor você explorar uma oportunidade de mercado que está crescendo muito rápido, porque a concorrência está menos preocupada em concorrer, porque o mercado cresce tão rápido que tem espaço, teoricamente, para todo mundo. Então, exemplo, se eu tenho um mercado que está crescendo 30% ao ano, ou seja, se a sua empresa apenas acompanhar o crescimento de mercado, ou seja, eu não aumentei meu market share com ninguém, eu estou crescendo 30% ao ano. Tá? Eu brinco o seguinte, você não tem que empurrar ninguém para o lado. Se você está no mercado maduro, que cresce 1% ao ano, e se você quiser ter 20% market share, a única forma é empurrar alguém para o lado. E com certeza, nós todos, né, quando você empurra alguém para o lado, ação e reação. Tá? O cara não vai deixar isso tão simples assim. Quando o mercado cresce muito rápido, as pessoas estão menos preocupadas em competir, mais preocupadas em acompanhar o crescimento do mercado e eventualmente crescer um pouco mais, mas não é tão agressivo. Então, o investidor financeiro, quando olha a oportunidade de investimento, gosta de mercados relevantes e que estejam em franco crescimento, porque facilita e aumenta as chances de sucesso. Tá? Então, se você está no mercado maduro, é muito mais difícil você entrar nesse mercado. Se o mercado está crescendo muito, costuma ter oportunidade para todo mundo. Depois, lá na frente, vai estabilizar e vai começar a se consolidar, né? Mas até lá você já conseguiu ocupar seu lugar ao sol. Ok? Então, a gente entender esse mercado no futuro próximo, a médio prazo, é sempre bom que seja em números também. O mercado, a projeção que o mercado... Você pega exemplos. Em TI, você pega lá no Gartner, por exemplo, você tem os relatórios que dão as previsões todas de cada área. Né? Ou seja, o mercado de smartphones vai crescer tanto. O mercado de software as a service vai crescer tanto. O mercado, sei lá, de software embarcado cresce ou diminui a tanto. Tá?
Então você começa a ter essas informações para perceber, não é uma certeza, mas você está pegando de fontes confiáveis qual é a previsão para aquele mercado. E em cima disso você começa a perceber a oportunidade que você tem. Então você entende o seu mercado, segmento de atuação, o seu mercado-alvo, tá? E começa a fazer uma análise de história, como é que esse mercado, principalmente o mercado-alvo, né, tem se comportado. Porque o segmento de biotecnologia continua crescendo, mas pode ser que o segmento de, ou falar assim, genéricos, ou não é o caso, esteja diminuindo, por exemplo. Então é importante você analisar o seu mercado-alvo, tá? Com o máximo de informação que vocês conseguirem, seja de movimentos passados, quanto de tendência futura. Ok? Um ponto que eu acho que afeta o projeto de vocês especificamente, que eu tenho falado muito e as pessoas às vezes se esquecem, é a parte de aspectos regulatórios. Tá? Por que é importante a gente estar sempre analisando essa parte de aspectos regulatórios? Não são todos os projetos que são afetados por eles, mas uma boa parte dos projetos são afetados, principalmente aqueles que têm inferência, o uso ou relação direta com o ser humano ou os animais, tá? Que no caso de vocês. Por que isso? Porque se a tecnologia for regulada por alguma norma, é importante que no processo de desenvolvimento da tecnologia, vocês já saibam quais são essas normas, quais são esses protocolos ou os padrões de mercado. Se você não o fizer, você pode estar desenvolvendo um produto que funciona, que é perfeito, mas quando ele vai ao mercado, a indústria ou o seu licenciamento não está preparado para licenciar esse produto, porque você não seguiu ou a norma, ou a lei, ou os protocolos padrões da indústria. Um exemplo prático, tem um projeto no Brasil que uma pesquisadora fez o desenvolvimento de uma droga, tá? Tem um grupo internacional com interesse em licenciar essa droga, com bastante interesse. Quando ele foi analisar o processo, ele percebeu que o protocolo que ela usou não era do padrão internacional. Então ela deu um passo para trás e agora está pedindo que faça de novo todo o desenvolvimento dentro das normas internacionais. Ou seja, uma forma dela se proteger, ela está errada? Não. Tá? Eu acho que não está errada, porque como é que ela vai licenciar alguma coisa que ela não tem certeza ainda? O risco aumenta drasticamente. O problema de quando você não faz essa análise, quando você está fazendo a parte de pesquisa e desenvolvimento, é que você perdeu, nesse caso dela, sei lá, no mínimo 6 meses. E tecnologia e tempo têm uma relação muito perversa. São inimigos mortais. A tecnologia que nasceu hoje está velha amanhã. Tá? Então, toda vez que você tem atraso do desenvolvimento, você perde diferencial competitivo. Então, quando forem fazer o desenvolvimento de vocês, atentem-se sempre. A norma, quando eu falo norma, eu falo legislação mesmo legal, tá? Principalmente, eu não sei se no caso de equipamento aí você tem alguma Anvisa, tarará, tarará, ou seja, você tem um processo que não é simples, não é fácil e não é rápido, né? Tá? Então, se você não atentar às exigências, por exemplo, de uma Anvisa para fazer o desenvolvimento, você pode estar cometendo um erro crasso, ou seja, você faz o desenvolvimento todo, quando você vai levar para a Anvisa, você percebe que faltou alguma coisa de informação ou faltou embasamento científico para você defender o seu modelo. Tá? Então, você tem que estar sempre muito atento a isso. Tá? E também aqui, apesar de não ser norma, eu falo que também você precisa estar atento aos protocolos da indústria. Então, por exemplo, vou fazer uma análise clínica, eu vou vender para o mercado americano, se você não entender como é que o FDA funciona para provar isso, você vai ter um problema. Tá? Então, você tem que estar atento às normas, à legislação e os protocolos dos mercados nos quais você pensa em atuar. Tá? Se você acha que a sua solução é global, você vai ter que eleger se é Europa, se é Estados Unidos, cada um tem um padrão que é mais ou menos parecido, mas tem suas particularidades. Então, você tem que estar preparado para isso. Tá? Então, você vai exportar equipamento, você não vai exportar equipamento para o Oriente, por exemplo, com certeza a legislação lá é completamente diferente. Você tem que estar preparado para isso. Se você puder fazer isso já, colocar esses pontos durante o seu desenvolvimento, você já economiza um tempo enorme de ter o produto pronto e depois ter que homologá-lo para uma outra certificação. Tá? Obviamente é uma relação custo-benefício. Né? Se você falar, não, para eu fazer esse processo aqui, eu vou demorar 3 anos a mais, de repente não vale a pena nesse momento. Mas você tem que pensar nisso, não pode se esquecer disso. Tá? E muitas vezes a regulamentação, ela não só atrapalha, às vezes ela ajuda também. Porque você limita o número de concorrentes naquele segmento. Aqui eu acho que não é o caso, mas, por exemplo, na área ambiental, as pessoas só fazem soluções ambientais por 2 motivos.
se ela perceber que aquela solução gera a ela valor à empresa, e esse valor pode ser tangível ou intangível, como imagem institucional, por exemplo, ou por força de lei. Tá? Então, esse movimento normalmente de que não, ser verde é muito legal, tem que fazer sentido. No fundo, o mundo funciona à base do dinheiro. Se o cara perceber que essa imagem agrega valor, ele faz. Se não, ele não faz. Então, toda vez que uma empresa leva solução ambiental para um cliente, a primeira percepção que ele tem na que ele vê a solução é de custo e não de valor. Tá? Então, nesse caso, a legislação nos ajuda porque ela obriga o cara a fazer. Então, muitos só fazem porque a lei obriga. Tá? E a lei obrigar não quer dizer que ela vai acontecer, mas além da lei falar que é obrigado, o Estado tem que ter o poder coercitivo de obrigar a fazer. Tá? Então, muitas vezes, em alguns casos, ela é a favor. Tá? Então, quando você analisa se o seu processo de desenvolvimento está enquadrado, isso não sei se é o caso de vocês, mas é uma tônica muito comum nos outros projetos, muitos deles não estavam nem se atentando para esse aspecto. Nunca se preocuparam com isso. Eu falo, ontem tinha até um advogado na plateia, né? Não é um processo simples, não é um processo fácil, é dolorido, porque é uma área fora da zona de conforto de vocês, mas é extremamente necessário. Ou façam ou arranje alguém que façam, porque senão você pode ter um problema lá na frente. Você acha que está caminhando para um caminho, quando chega nesse caso que eu dei o exemplo, vamos ter que refazer os testes de novo. Eu já fiz isso, mas o resultado seu não se enquadra nos padrões internacionais. Então, tem que fazer de novo. Tá? E aí você vai fazer essa análise. Qual que é esse impacto desse ajuste de aspecto regulatório no seu produto final, tanto em tempo ou em dinheiro. Normalmente são diretamente proporcionais. Tá? E o último ponto no aspecto regulatório, da mesma forma que mercado, principalmente no Brasil, nós somos o país que, não sei se é o maior, mas são o que mais fazem leis aqui, nossa legislação muda constantemente. Tá? Então, você tem que ficar sempre atento para as novas regulamentações. Porque, às vezes, você está desenvolvendo esse produto de uma linha específica, amanhã sai uma portaria nova, uma regulamentação nova da Anvisa, e você obrigatoriamente terá que mudar alguma coisa no seu produto. Tá? No caso de vocês lá, se sair da Anvisa, alguma forma, que a luz tem que ter uma potência XYZ para entrar dentro do olho, aí se a sua tem mais, você vai ter que ajustar de alguma forma. E pode ser que, quando você ajustar isso, você perca alguma eficiência de processo, de software, de processamento, você começa a ter que retrabalhar. Então, se você não ficar atento a isso aqui, é por isso que várias empresas têm área só regulatória, porque é um processo que dá trabalho, mas é extremamente necessário se isso faz parte do seu business. Tá? Um bom exemplo foi a troca dos plugs, né, da tomada, há um ano atrás. Exatamente. Em relação à troca dos plugs, ou seja, o Brasil criou um padrão, né, que só tem aqui, e criou, na verdade, para nós todos, né, nos afeta diretamente, porque chegou uma hora que teve escassez de Benjamin, né? Então, você vai num lugar hoje, você tem que levar um kit igual aquele de quando te viaja para o exterior, né, que são todas as tomadas do mundo, que cada lugar é de um jeito. E agora tem mais um que o kit lá fora tem que ter, que é o padrão brasileiro. Quando os gringos vêm para cá, eles ficam doidinhos, porque, infelizmente, a nossa tomada não permite que outro padrão entre, né, que é o pior. Porque o padrão americano entrava na nossa tomada atual, mas agora não entra mais. Então, você tem um problema. Tá? Da mesma forma, mudou a regulamentação, afeta todo mundo. Tá? Ok, então, com relação a aspectos regulatórios? Alguma dúvida? Não? Ótimo. O último ponto dentro da oportunidade, tá? Só um comentário, por que aspectos regulatórios está dentro da oportunidade? Porque ele pode criar ou destruir mercados potenciais. Tá? Se a legislação fecha para um lado, ele pode acabar com o mercado. Se ela abre para outro, ela pode abrir novos mercados. Tá? Tinha um caso no primeiro dia também, de uma linha de pesquisa que era um equipamento que iria no automóvel, mas ele necessitava de regulamentação para poder ser usado. Tá? Mais ou menos igual o airbag, né? Ou seja, o airbag, 10% dos carros tinham airbag, existe uma lei agora, que eu acho que não sei daqui 2 anos, todos os carros têm que ter airbags. Então, por força de lei, o mercado começa a aparecer, então ele surge. Tá? E muitas vezes, por força de lei, o mercado acaba. Tá? Então, você tinha tratamento de resíduos, por exemplo, de efluentes, você podia usar alguns equipamentos, alguns elementos químicos para tratamento. Hoje não podem mais. Então, metais pesados, aquelas coisas todas são proibidos. Então, esse mercado começa a diminuir. Outras soluções têm que aparecer nesse segmento para continuar fazendo ter a mesma solução, a mesma eficiência. O último ponto dentro da oportunidade, então, é a parte de concorrência que eu comentei com vocês, de produtos substitutos. Tá? E eu sempre falo isso para vocês, ou para todo mundo,
e por experiência própria, sempre há concorrência. Uma das coisas mais comuns que eu sempre vi nos planos de negócio, nos últimos anos, muitos deles as pessoas tendem a ter a percepção que não tem concorrente. O meu produto é tão inédito que ele não tem concorrente. Só eu tenho essa solução, esse mercado é só meu. Mas para mim é tão enfático, porque vinha sempre nos planos, às vezes assim, não há concorrência no meu mercado. Tá? E é um ledo engano. Tá? Sempre haverá concorrência. Eu brinco que se não há concorrência, talvez não exista um mercado. Porque o mercado é muito sábio nessa hora. Se tem um problema e busca-se uma solução, mais gente vai estar trabalhando nela. Tá? Então, tomem cuidado. Analisem bem a concorrência. Tá? E quando eu falo analisar, qualitativa e quantitativa. Tá? Por quê? Porque muitas vezes as tecnologias ou produtos vêm de segmentos diferentes e se tornam uma ameaça. Exemplo clássico. Saiu recentemente na mídia aí um medicamento que é usado para insulina. Tá? O objetivo dele é insulina, mas o efeito colateral dele é para emagrecimento. Até saiu uma matéria ontem no jornal que eu vi. Tá? As pessoas estão comprando ele, que não precisa de receita, não sabia disso, vi ontem no jornal, para emagrecimento. Tinha uma farmácia lá, acabou o estoque no Brasil. Tinha uma farmácia lá que tinha uma fila de 150 pessoas na lista de espera pelo medicamento. Ninguém está tratando insulina. Todo mundo querendo emagrecimento. Então, se você tem uma droga ou uma solução para emagrecimento, uma droga que era para insulina se tornou seu concorrente. Então, às vezes a gente fica muito focado nos nossos concorrentes direto, o cara que faz o exame igual o meu, o cara que faz a máquina igual a minha, mas você se esquece que podem ter outras tecnologias em outros segmentos que são feitas da mesma forma. Então, eu vou dar um exemplo lá no caso de vocês de equipamento, vou dar um exemplo hipotético, tá? Ou seja, algum tipo de tomografia computadorizada pode ter o mesmo efeito, não sei, tá? Não sei. Então, às vezes você está preocupado com seus correntes de equipamentos para leitura de fundo de olho e aparece uma outra tecnologia, às vezes numa outra área completamente diferente, que é um concorrente direto. Tá? Então, quando eu falo para analisar a concorrente, por isso que eu falo que sempre há concorrência. Nunca analisem ou nunca tentem só analisar a concorrência, sendo a concorrência direta que eu chamo. Tentem analisar a concorrência indireta, se possível. Tá? O que é a concorrência indireta? É aquela concorrência que tem uma solução diferente para o mesmo problema. Tá? Ou seja, no caso do medicamento, a solução é para insulina, é para diabetes, mas ela atinge você porque ela é usada para emagrecimento. Mas quando você fala de concorrência, no caso aqui nós estamos no meio acadêmico, quando você fala de concorrência, você fala de empresa ou pode ser de um artigo publicado no mês passado? Não, esquece artigo. Estou falando de mercado, estou analisando oportunidade. O tópico que nós estamos é oportunidade. Oportunidade, leia-se mercado. Tá? Eu não estou falando de tecnologias que estão surgindo. Esse é outro tópico que eu falo aqui embaixo. Tá? A coisa mais comum que a gente faz é o seguinte, quando você compara a sua tecnologia com o que está no mercado, que é essa a comparação que você tem que fazer, nós sempre vemos vantagens na nossa tecnologia. Tá? Eu tenho outra frase que eu gosto de usar, é o seguinte, a concorrência nunca dorme. Então, é muito desleal, às vezes, você comparar o seu produto, que você sabe que tem um avanço tecnológico, com o que já está no mercado, que, teoricamente, em termos tecnológicos, já está obsoleto. Né? Igual a impressora, imprimiu, o plano já está velho. Você não sabe o que o seu concorrente está fazendo lá dentro dele também. Ele também está desenvolvendo outra coisa. E isso você não tem acesso. Então, você não consegue comparar. Tá? Então, lembre-se que a concorrência nunca dorme. Ela também está tentando se reinventar. Tá? Você pega, por exemplo, a briga de celulares, por exemplo, ou seja, você não sabe o próximo Android, sei lá, o que vai vir na versão, você vê o que está no mercado, mas você não sabe se o próximo vai ser muito melhor. Então, você tem que ir no mercado e ir nos seus concorrentes que estão no mercado. A publicação de paper, eu não chamo isso de concorrência, porque você não sabe se isso vai virar um negócio. Tá? A pesquisa bibliográfica que você faz quando faz as teses de mestrado e doutorado te ajuda a entender o que as pessoas estão pesquisando. Talvez te dê um indício muito intangível do que poderia vir a aparecer, mas não é certeza e nem sempre vai vir daquilo, porque da mesma forma, se vocês estão querendo fazer alguma coisa para fazer uma patente, embora agora a lei tenha mudado, né, você tem 12 meses para poder pedir a patente, do lado de lá também o cara não vai ficar expondo isso na mídia de alguma forma para poder correr o risco de perder a patente. Então, por mais que tenha paper publicado, são de coisas que têm conhecimento público. Tá? Isso é muito comum em área de biotech, muito comum na área de vocês, área médica, e muito comum em TI. TI tem dois mundos. Aqui no Brasil menos, mas lá, por exemplo, no Vale do Silício, são dois mundos muito distintos. Tá? O que eles chamam de baixo do radar e o que está acima do radar.
não sei quem gosta de tecnologia, mas a pessoa de TI não me gosta, lê lá TechCrunch, Gigon, essas coisas todas, tudo que aparece já está velho. Tá? Tem uma parte das tecnologias que estão debaixo do radar que não estão na mídia ainda. Quem vive no meio lá no Vale do Silício sabe o que está acontecendo. Mas quando aparece, já está velho. Tá? Por quê? As pessoas não querem publicar aquilo ainda. Tá? São as startups lá no iniciozinho. Tá certo? Então prestem muita atenção nesse tipo de ameaça, tá? Porque ele é muito comum. Cada vez mais se torna comum. Eu até comentei ontem, uma coisa que tem aumentado muito esse efeito de outros segmentos é exatamente a área de TI. A área de TI tem permeado aí vários segmentos com soluções, às vezes por software, que tem entrado em áreas completamente, pelo menos na minha concepção, inimagináveis. Tá? Vou dar um exemplo prático que eu até comentei. Tem um aplicativo no iPhone que você coloca o dedo na câmera aqui, ele mede sua pulsação. Você deve ter visto isso. Ou seja, é um software com um device fazendo algo que, teoricamente, você usaria aquelas maquininhas, né, para medir por dedo. É o mesmo modelo daquele do dedinho, mas o cara hoje consegue usar isso no telefone. Não deixa de ser um concorrente com quem vende esse device no mercado. Não sei se ele é perfeito, se ele é eficaz, mas quem vai dizer isso é o mercado. O médico pode falar, não confie nisso porque tem uma margem de erro grande. Ou o médico pode falar, pode confiar porque... E aí ele destrói o mercado. Então você fala, pô, mas quem que é meu concorrente? É um software num telefone celular. O mercado... É um exemplo claro disso, o GPS. Hoje você desenvolve e coloca na loja da Apple, você vende seu GPS, você está concorrendo com o tom. Exatamente. Essa coisinha que eu chamo assim, né, que é tudo menos celular hoje, faz de tudo um pouco, entendeu? É impressionante. Você acha software, estou vendo aqui os planetas ali e tal, eu gosto de astronomia, então tem um software que antigamente eu lia a carta no papel, né? Você olhava a sua posição e tal, ficava olhando para o céu lá e olhando as estrelas. Os softwares hoje você aponta para o céu e vai mostrando as estrelas para você. Então as coisas vão... A concorrência vai aparecendo de vários lugares, cada vez mais, e eu acho que a área de TI tem ajudado a acelerar esse processo de interação dessas áreas, tá? Porque equipamentos hoje se tornam multiuso muito facilmente, tá? Sempre se fala, eu já vi vários projetos disso, de análise clínica, que as pessoas vão usar isso aqui para poder medir glicose, medir essas coisas todas. É a mesma coisa. Então isso vai concorrer com o quê? Com aquele EcoCheck da vida, né? Que dá aquela agulhada e tudo mais. Tá? Então, é uma evolução, tá? Outro ponto que eu já comentei com vocês é o tipo de concorrência que você irá enfrentar, tá? Que eu chamo de concorrência perfeita, é aquela que o mercado não tem um líder, não está definido. Você tem várias empresas concorrendo de igual para igual. Tá? É um mercado que a concorrência normalmente é por preço, se o mercado estiver maduro. Então você pega, por exemplo, o varejo normalmente, pega lá, o supermercado, é tudo na base do preço. Tá? Não tem concorrência, eu vou vender mais caro porque eu estou vendendo, é difícil você emplacar isso. Então, na concorrência perfeita, a briga normalmente por preço. Mas, se você está no mercado de concorrência perfeita, com vários players atuando, mas o mercado está crescendo muito rápido, as pessoas normalmente estão menos preocupadas em concorrer e mais preocupadas em acompanhar o crescimento de mercado. Tá? Isso acontece. Mas num mercado maduro, é muito mais difícil. Da mesma forma, no oligopólio ou no monopólio, você tem certas dificuldades. No oligopólio, ou seja, são poucas e grandes empresas dominando o mercado. Tá? Entre elas, muitas vezes, há uma briga direta de preços. Tá? Vou dar um exemplo, telecomunicações, né? A gente hoje usa telefone, você tem poucas empresas no Brasil que hoje brigam por preço. A qualidade já diminuiu a ponto de nível -1, na minha opinião, ao ponto de você tentar falar e não conseguir, né? Cai ligação toda hora, cada vez pior, porque a briga é por preço. Tá? É um oligopólio. Então, se você entrar nesse campo, vou montar uma telecom para mim, o mercado está maduro, ele está crescendo, mas está mais maduro. Você vai ter que empurrar alguém para o lado, que é um gigante nesse caso, porque é um oligopólio, tá? E com briga de preço. Então, literalmente, você tem que comprar mercado, né, como a gente fala. Você vai ter que entrar subsidiado de alguma forma para poder tentar entrar. Não é simples a briga. Tá? No monopólio, muito menos, né? Porque igual naquelas forças de porta, o cara tem poder quase supremo no mercado e ele determina o preço. Então, se ele baixar o preço para 10% abaixo do seu preço de custo, ele te quebra rapidamente. Tá? Isso não quer dizer que seja sempre um problema nesses dois casos. Tá? Eu brinco no caso das empresas que detêm tecnologia ou dos projetos que são tecnologias, muitas vezes o seu concorrente, que aparentemente é o seu inimigo,
pode se tornar seu maior aliado. Você pode licenciar a tecnologia para eles. Tá? Então, se tem uma briga de oligopólio, eu brinco, tem o que eu chamo aí da síndrome da Fórmula 1. Na Fórmula 1, vocês devem conhecer bem, ou seja, você tem lá os carros, quem está em primeiro lugar nunca tem referência. Então, o cara vai entrar numa curva, ele normalmente é mais conservador, que ele não pode errar. Tá? Quem está em segundo lugar tem a referência de onde o cara freou lá dentro da curva. E normalmente fala, vou frear um pouquinho depois para eu poder alcançá-lo. Tá? Então, o apetite para quem está na indústria para trás do líder e quer alcançá-lo é muito maior. Então, às vezes, esse cara que está em segundo ou terceiro se torna seu aliado para querer licenciar uma tecnologia que poderá dar a ele a possibilidade de frear um pouco mais dentro da curva, ou seja, de ser um pouco mais agressivo no mercado ou criar um diferencial para tentar alcançar a liderança. Tá? Então, se a gente vê isso no problema, pode ser a solução. Tá? Não é para todos os casos, mas é uma decisão estratégica das pessoas, ou da empresa, ou da equipe, o que fazer. Tá? Ou vale a pena eu brigar? Não sei. De repente, vou lá, no exemplo de vocês, eu não sei como é que é o mercado, mas se eu tiver poucos players que dominam o mercado, devem ser grandes empresas internacionais, a pergunta é, vale a pena eu criar isso? Vale a pena eu licenciar para um cara desse, se ele achar que tem valor? De repente, você com baixo investimento, você não vai ganhar tanto quanto você imaginava, mas, eu falo, ganhar acima do zero é sempre bem-vindo, né? Não pode perder dinheiro. Você tinha falado do plano de produto, do plano né? De produto, vamos supor que tem as empresas A, B e C, mas a A tem um monopólio. Uhum. Eu tenho que especificar no plano que eu vou tentar uma associação? Não. Aqui você está só lendo o mercado. Você não está falando nada de estratégia sua, o que você vai fazer, o que você pretende fazer. Lá em modelo de negócios, é que nós vamos tentar decidir qual que é o caminho, você vai decidir, né? Não sou eu, qual o caminho você pretende tomar. Uma coisa é você ter a oportunidade, nós estamos retratando o seguinte, qual que é o tamanho da janela que eu tenho, tá? Depois nós vamos falar da tecnologia, como é que essa tecnologia vai explorar esse mercado. Tá? E o modelo de negócio é falar assim, como você vai explorar esse mercado, de que forma? Você vai vender, produzir, licenciar, aí você vai definir a forma. Bom, então, voltando aqui à resposta, então, no plano de produto, nessa parte, não é necessidade de você desenhar a estratégia que você pretende fazer. Faremos isso lá no modelo de negócio, que é onde você começa a ver como é que eu vou atuar no mercado. Só ter a tecnologia, só ver a oportunidade, é só parte do problema. Você tem que saber como é que você vai usar essa tecnologia no mercado, de que forma. E para isso que a gente precisa saber o modelo de negócio. Se a gente não souber, a gente não sabe se você vai vender seu kit, se você vai licenciar sua tecnologia, ou se você vai prestar o serviço. Então, eu vou montar uma empresa de prestação de serviço, vou usar a minha tecnologia como meu diferencial internamente. Eu mesmo vou fazer as análises clínicas. São modelos. Você tem que definir esse modelo. Quando você definir esse modelo, você vai entender como você vai concorrer e com quem você vai concorrer dentro desse processo. Se você decidir que você vai produzir seu kit, você vai concorrer diretamente com quem vende kit. Se você decidir que você vai fazer os exames e vender os testes, você vai concorrer com as empresas de laboratório que fazem teste. Então, muda completamente a concorrência. Tá? Quando a gente fechar o ciclo todo, você vai perceber que uma coisa está completamente ligada na outra. Se você mexer num ponto, você altera todo o seu fluxo de informação. Então, por que eu estou falando isso? Se você falar comigo, o meu modelo de negócio é de prestar o serviço e fazer a análise clínica. Para isso. Mudou. Porque o seu mercado-alvo agora é de análise clínica, mas é de laboratórios, não é mais de produtores de kits, ou produtores de reagentes, ou produtores do que for. Você muda toda a sua filosofia para trás. Os meus concorrentes agora vão ser quem? Vão ser as empresas, vão ser DASA da vida, vão ser outras empresas. E não mais os concorrentes produtores de kit. Então, uma decisão dessa, lá atrás, muda toda a historinha que você tem que desenhar. Tá? É uma unidade, não dá para você desmembrar esses pontos. Fala assim, não, fazer só esse ponto. Não tem jeito. Estão todos interligados, porque vão ser afetados, é vaso comunicante, tá? Mexeu num, está todo mundo alterado, ok? Ricardo, às vezes esses termos não são muito comuns para a gente. Pois né? não. Queria que você, não sei se já está aí na sua apresentação, se vai ter um momento mais oportuno, mas falar um pouquinho da diferenciação entre o plano de produto e o plano de negócio, a que nível que está situado cada um. Tá, então vamos lá. São formas de ver a mesma coisa, tá? Por exemplo, eu entendo, aí a percepção, cada um entende de uma forma, tá? Vou dar a minha leitura para vocês. Plano de produto, para mim, é esse estágio que nós estamos fazendo para a Olimpíada especificamente, que vai permitir para vocês dar uma primeira pincelada de como é que esse produto, essa tecnologia, poderia se tornar um produto. É a primeira parte inicial. Quando você fala em plano de negócio, é um plano de produto,
muito mais robusto, com muito mais informação, tá? Com mais informação de estratégia, o que você vai fazer, com delineamento de produção, de faturamento, de receita, de margem de contribuição, de valoração do negócio. Isso já é um plano de negócio, tá? No plano de produto, isso foi setado aí dentro do regulamento da USP. O meu entendimento e o meu desafio, lendo os planos de produtos passados, é tentar dar um passo a mais do que foi feito ano passado, tá? Do que eu já li, e tentar transformar isso menos em só tecnologia e em um pouco mais de produto. Se você ler o regulamento lá, quem vai avaliar essa segunda etapa são pessoas do mercado, são os patrocinadores, gente da FINEP, se não me engano, tá? Que são pessoas com leitura um pouco mais de mercado. Então, essas pessoas em cada segmento vão analisar esse material, eles querem mais informações de como é que esse produto faz sentido nesse mercado. Tá? Só a tecnologia não faz sentido para eles. É aquela história que eu brinquei da Pirelli, né? Ou seja, só potência, mas se você não apontar para algum lugar o canhão, não sabe qual que é o valor disso. Então, quando eu falo plano de negócio, é uma coisa muito mais bem estruturada e muito mais detalhada, tá? Que requer tempo e dedicação. Aí você vai falar, tem um plano de negócio que tem 100 páginas, tem uns que tem 50, muita coisa. Um plano de produto, já falei isso nas outras turmas, eu sugiro que não seja muito maior do que 10 páginas. Tá? Eu vejo o plano de produto mais como um sumário executivo, que é outra palavra que o pessoal usa. Um sumário executivo é uma forma de vender uma oportunidade. Tá? É vender o seu negócio de forma bem sucinta. Tá? Sumário executivo, para mim, é a minha posição, tá? Não é todo mundo que vê dessa forma, não. É algo que tem que ter no máximo 2 páginas. Se você não conseguir comunicar o que você faz, o mercado, oportunidade, tecnologia, equipe e valor em 2 páginas, você tem uma dificuldade de prender a atenção de quem está lendo. Minha leitura, tá? Da minha experiência. Tá? Quando você recebe, eu recebia lá um plano de negócio de 100 páginas para ler, é difícil eu conseguir manter a atenção naquilo, porque enquanto eu estou lendo um de 100 páginas, a pilha de projetos, na verdade dos e-mails, vão aumentando drasticamente. Se aquilo começa a ficar muito interessante, o que você faz por força de responsabilidade? Você vai deixar aquele e vai começar a ler o outro. Se o outro te prender a atenção, você continua lendo. Não é que está certo ou está errado, mas é que você tem um número N para poder ler, e você não pode preterir um em função dos outros. Você não sabe o que o outro tem, se ele é muito melhor ou muito pior. Então você acaba fazendo esse movimento. Então, tem uma frase do Churchill que ele sempre falou: fiz esse longo discurso porque não tive tempo para resumi-lo. Resumir dá muito mais trabalho do que escrever muito. Escrever muito é fácil. A gente tem muito conhecimento na cabeça, você enche páginas e páginas. Agora, fazer a coisa de forma muito densa e comunicando a oportunidade, ou o negócio, ou a tecnologia, é extremamente difícil. Não é simples. A sugestão que eu tenho dado para todo mundo que está fazendo na Olimpíada é: comecem a escrever o plano quanto antes, o plano de produto, tá? Porque o primeiro draft saindo, ele terá N modificações. E como é que eu faço essas modificações? Eu pego um plano de produto e dou para uma pessoa de uma área completamente diferente à minha, que não conhece nada desse mercado e nem entende essa tecnologia, para ler. Se ela não entender, tem um problema de comunicação. O leigo tem que entender. Tá? Vamos falar, está na frente de tecnologia. O leigo tem que entender. Não estou falando para você poder ser tão simplista, mas ele tem que entender. Porque se ele não entender, a gente não consegue julgar o que a gente não entende. E aí você tem um problema sério. Pô. Se eu entendi esse projeto e não entendi esse, como é que eu vou avaliar os dois? O que eu não entendi, eu vou dar a nota, e o outro que eu entendi, se eu achar que é bom, eu vou dar a nota justa para ele. Tá? Então, a capacidade de comunicação é extremamente importante, seja no plano de produto, seja na tese, cada um para um público específico. Quando você vai fazer sua tese e tudo mais, você vai descrever, obviamente, a parte científica de uma forma, com um nível de profundidade, porque você sabe que a sua banca está lá exatamente para avaliar isso, né? Sua capacidade de conhecimento, do seu trabalho que você fez. No caso que você está vendendo um plano de produto, as pessoas querem entender o produto. O plano é para o produto, não é para a tecnologia. É como é que esse produto tem valor. Tá? Num plano de negócios, eu estou vendendo o negócio como um todo, que não é só um produto. Pode ser vários produtos, pode ser a empresa como um todo, como é que ela cresce, como é que ela vai, como é que ela faz. Então, são palavras diferentes, mas que no fundo eu quero falar o seguinte: resume a mesma coisa. Lembrem quem é o público que vai ler o seu plano, seja de produto, seja sumário executivo, seja plano de negócio. A capacidade de ser claro e objetivo, de forma consistente e enxuta, eu acho hoje que é um ativo extremamente importante. Veja por nós mesmos, ou seja, quem usa o computador com frequência aí, igual eu uso, eu fico vendo. Hoje a gente nem lê as notícias mais, né? A gente passa na página, vai no Facebook, lá tem um tanto de...
Você só lê o título e as 3 primeiras linhas que já está na própria página. Você nem abre a notícia mais. Você já acha que já leu as 3 linhas, já entendeu. Você nem vai ler. Estou falando mentira ou não? Porque a gente não tem tempo, infelizmente, ou não quer ter tempo. Tá? Então, ser objetivo nessa hora é extremamente importante. O exemplo que eu dou é o seguinte, tem um grupo nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, que é uma rede de relacionamento para investidores anjos, tá? Chama Angel List. Para você descrever uma startup lá, que normalmente são de TI, para você descrever uma startup lá, você tem que fazer isso em 55 palavras. Se vira você descrever o que você faz em 55 palavras. Tá? O problema é seu. E é difícil, você gasta lá vários dias enxugando para poder passar um texto que tenha consistência. Tá? Não é simples. Então, quando você fala esse termo, plano de produto, sumário executivo, vai muito da percepção de cada um. Cada um não existe uma nomenclatura assim. O plano de negócio tem que ser assim, 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 assado. O sumário executivo tem que ser assim, 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 assado. Mais preocupado que a forma é você entender para quem que você está escrevendo e o que ele espera receber de informação. Nós comentamos aqui nas outras turmas, aqui não vai ser diferente. O que eu vou estar fazendo agora na semana que vem, eu vou fazer uma carta e mandar para todo mundo, para ser distribuído para as pessoas da banca, explicando exatamente o que eu apresentei para vocês aqui, para que não tenha uma distorção exatamente da percepção do que o Ricardo explicou, do que talvez eles estejam esperando receber. Tá? Só para poder alinhar, para eles terem certeza de que quem participou aqui teve esse feedback de informação, para poder alinhar a expectativa. Tá? Como fui eu que dei todos, é mais fácil porque eu tenho como controlar isso dessa forma. Tá? E o Paulo acompanhou, já é o 5º curso, né? Está formado já, está graduando já. Aí. Ok? E aqui o último ponto, que eu já comentei com vocês, são essas barreiras de entrada do seu produto. Tá? Que é que eu brinquei com você, aquelas forças de Porter, que são várias barreiras. Eu falei do fornecedor, da concorrência, tem uma barreira que é uma barreira para novos entrantes. O que é uma barreira para novos entrantes? Se eu for montar uma mineradora, eu vou precisar no mínimo de R$1 bilhão para poder arranjar uma mina e montar a estrutura. Isso é uma barreira. Não é todo mundo que vai arranjar esse dinheiro e tem disposição para pegar dinheiro para entrar num negócio como esse. Então, negócio que tem um investimento muito caro, por exemplo, é uma forte barreira à entrada. Tá? Ao mesmo tempo, aqueles que demandam pouco capital, todo mundo entra. A gente vê as startups de TI, né? Qualquer um com notebook cria um Facebook. Então, você tem um mundo de gente fazendo essas coisas. A concorrência é muito maior. Tem um mundo de gente entrando, muita gente quebrando, ninguém vê, né? Mas um mundo de gente entrando. Tá? Então, você tem várias forças, é importante você entender esse seu produto. Mais uma vez, se o seu produto é o serviço de análise, o seu produto é venda do kit, o seu produto é licenciamento, são barreiras diferentes para cada um deles. Tá? Não tem respostinha fácil. Eu falei com você, a minha intenção aqui é dar conhecimento, mas não tem caminho certo. Ah, não, é aqui que você tem que fazer. Não existe isso. Tá? É igual filho, né? Não vem com manual, não. Tá? Cada um vai criando ali. E às vezes é meio tenso, né? Mas não tem manual. Tá? Se tivesse, estava fácil. Tá? Ok?